Olá pessoal, nesta videoaula estudaremos a estrutura e a nomenclatura de éteres. Éteres são compostos que exibem em sua estrutura um átomo de oxigênio ligado a dois grupos R. Cada grupo R pode ser um grupo alquila, representado aqui à esquerda, duas metilas, pode ser um grupo arila, como grupos fenila representam substituintes arila, ou grupos vinila, como representado nesse composto à direita. As distâncias típicas entre as ligações carbono e oxigênio nos éteres são semelhantes àquelas encontradas nos álcoois, em torno de 142 picômetros. São mais curtas que as distâncias das ligações carbono e carbono nos alcanos, que gira em torno de 153. Já os ângulos de ligação são ligeiramente maiores que os encontrados na molécula de água e nos álcoois. Enquanto na água o ângulo de ligação é de 105, no metanol, por exemplo, é 108,5. Observamos que à medida que substituímos átomos de hidrogênio por grupos alquila, vinila ou arila, temos aqui um aumento do ângulo da ligação, devido ao maior tamanho desses grupos. Com relação à nomenclatura de éteres, as regras IUPAC permitem dois métodos diferentes para nomear éteres. O primeiro desses dois métodos, um nome comum, é construído pela identificação de cada grupo R que estiver conectado ao átomo de oxigênio. Você deve a seguir organizá-los em ordem alfabética e finalizar o nome com a palavra éter. Veja os dois exemplos. Temos um éter, temos dois grupos alquila conectados ao oxigênio. Portanto, o nome desse composto será etil, metil, éter. Observe que eu apenas listei os dois substituintes alquila em ordem alfabética, deixando um espaço entre as palavras etil, metil e entre metil e éter. E finalizei com a palavra éter. Desta forma, o nome é etil, metil, éter. No exemplo à direita, identificamos o grupo metila e o grupo tercibutila. Isso faz com que o nome desse éter seja tercibutil, metil, éter. Nos exemplos anteriores, o átomo de oxigênio estava ligado a dois grupos alquilas diferentes. Vejam, etila, metila, tercibutila, metila. Tais compostos são chamados de éteres assimétricos. Por outro lado, quando dois grupos alquilas são idênticos, o éter é chamado de éter simétrico e seu nome será definido utilizando-se o prefixo multiplicador, seguido do nome do grupo alquila, sem a letra A terminal, seguido da palavra éter. Portanto, este que é o éter mais conhecido é o éter dietiléter. Então, o nome do composto é dietiléter. O segundo método que é aceito pela IUPAC define que o nome sistemático será construído escolhendo-se o maior grupo alquila para ser um alcano principal. E a seguir, devemos nomear o grupo menor como sendo um substituinte alcoxy. Então veja, eu tenho aqui um éter genérico, eu vou identificar aquela cadeia carbônica maior, ela será um alcano. E este outro será o substituinte, um substituinte alcoxy. Então eu poderei ter metoxy, etoxy, propoxy, tercibutoxy e assim por diante. Vejam os dois exemplos. Eu tenho aqui um éter ligado a dois grupos alquila. A cadeia à direita tem o maior número de átomos, tem 1, 2, 3, 4, 5. Por consequência, é um pentano. E este grupo fica como sendo o substituinte etoxy, etoxipentano. Já nesse outro caso, a maior cadeia carbônica é o benzeno. Temos aqui, então, como substituinte o metoxy, metoxibenzeno. Defina os nomes IUPAC para os seguintes éteres. Vejamos, temos um éter, identificamos aqui a cadeia principal, que tem 1, 2, 3 carbonos. Portanto, nessa cadeia principal, que é o propano, vamos ter como substituinte
ou metóxi. Fazendo a numeração, veja só, o metóxi aqui destacado. Fazendo a numeração, temos 1, 2. Na posição número 2 do propano, temos o substituinte metóxi. Isso faz com que o nome desse composto seja 2-metoxipropano. Passando para o exemplo número 2. Aqui nós identificamos a cadeia principal. A cadeia principal é um ciclo hexeno. Aqui temos como substituinte, portanto, desse ciclo hexeno, o substituinte etoxi. E ele está na posição número 1. Isso faz com que o nome desse composto seja 1-etoxi-ciclohexeno. O último exemplo desse slide mostra que a cadeia principal é composta por 5 átomos em um composto cíclico. Isso torna tanto o metóxi como as metilas substituinte desse ciclo pentano. Fazendo a numeração, eu tenho 1, 2, 3. Por que não iniciamos a numeração pelo número 1? Lembre-se, sempre vou colocar o localizador no carbono, que garantirá ao maior número de substituintes o menor localizador. Então, desta forma, o nome deste composto é 3-metoxi 1,1-dimetil-ciclopentano. Observe o seguinte, nós temos um centro de quiralidade nessa molécula. Então, o nome completo deste éter exige que façamos a definição da configuração absoluta do carbono 3. Como ele só tem um centro de quiralidade, colocamos entre parênteses a configuração absoluta dele. No caso, é o composto R. Éteres cíclicos têm seu oxigênio como parte de um anel e são chamados de compostos heterocíclicos. Vários deles têm nomes e UPAC que são específicos. O de 3 membros é oxirano, também conhecido como óxido etileno. De 4 membros, oxetano. De 5 membros, oxolano ou tetraidofurano. De 6 membros, oxano ou tetraidopirano. E observe que em todos os casos, o oxigênio sempre receberá a numeração número 1. Diante disso, dê um nome e o PAC para os seguintes éteres cíclicos. Como ainda não memorizamos os nomes desses ciclos, vamos aqui usar uma pequena pesca. Observe, temos aqui, portanto, um oxirano. Identificamos o oxirano e ele tem 2 substituintes. Próxima etapa, fazer a numeração. 1 sempre no oxigênio, 2, 3. Por que o carbono à direita que recebeu o numerador número 2 e não aquele à esquerda? Como há a mesma situação em relação às posições relativas, nós fazemos a definição por ordem alfabética. Como esse grupo se chama isopropil e o da direita metil, por ordem alfabética, a definição de que este substituinte fica com a posição número 2. Isso torna o nome desse composto como 2-isopropil 3-metiloxirano. Já esse composto à direita, novamente, é um éter cíclico de 4 membros. É um oxetano. Então, colocamos aqui, destacamos o oxetano. O que nós observamos? Que ele tem 2 metilas. Ao fazer a numeração, lembrando que sempre o oxigênio é na posição número 1, e eu vou no sentido a garantir que as metilas recebo os menores localizadores. Portanto, eu teria uma metila na posição 2 e outra metila na posição 3, o que faz com que eu use o prefixo multiplicador di. Então, o nome desse composto é 2,3-dimetiloxetano. E, por fim, este éter cíclico de 5 membros tem o nome base de oxolano ou tetraidofurano. Vamos usar o nome como tetraidofurano nesse caso. Então, destacando aqui o éter cíclico, o tetraidofurano, observamos que ele tem 3 substituintes. Colocando o numerador oxigênio na posição 1 e indo no sentido anti-horário para garantir que os substituintes recebam os menores localizadores, eu observo que na posição 2 eu tenho um grupo etila, na 3 uma metila e na 4 um grupo vinila. Dessa forma, o nome desse composto é 2-etil, 3-metil, 5-vinil,
tetraidrofurano. Não se esqueça de fazer a definição da configuração absoluta dos 3 centros de quiralidade, que nesse caso são, respectivamente, 2R, 3S, 5R. Dessa forma, terminamos aqui nesse slide mais essa videoaula. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá, pessoal!